never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, meus queridos, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, com saúde, com disposição e também com muita animação para que a gente possa dar nosso pontapé inicial nas nossas aulas do segundo bimestre, tá? Nós tivemos as nossas férias antecipadas, né, por conta do enfrentamento à pandemia que nós estamos vivenciando, certo? E por motivos de, infelizmente, os números de casos com a doença Covid-19 estarem aumentando na nossa cidade, no nosso estado e também no país, nós ainda continuamos em distanciamento e isolamento social, certo? Então, vocês aí na casa de vocês e a gente aqui. Por que isso? Isso é uma maneira da gente prevenir nós e quem nós amamos. E como nós amamos vocês, a nossa família, né? Nós estamos cada um nas suas casas, mas a gente não pode também deixar de estudar nesse período, né? A gente não pode ficar com o nosso tempo sem dar continuidade à nossa vida, aos nossos estudos. E eu gostaria de lembrar a vocês algumas recomendações. Essas recomendações não sou eu quem criou, tá? Não fui eu quem criou. Essas recomendações, elas vêm lá do Ministério da Saúde. Portanto, elas são recomendações de médicos especialistas no assunto, tá? Eles estão estudando a fundo o novo coronavírus, que é o vírus que provoca a doença Covid-19, e eles descobriram que a gente ficando distante das pessoas, esse distanciamento social, a gente vai prevenir a doença. E também a gente fazendo higienização frequentemente e de qualidade, nós também vamos estar nos protegendo. Como assim, professora? Então, a primeira recomendação e mais importante é a higienização das mãos, do seu corpo, do lugar onde você vive, de tudo que você compra e traz para sua casa. Então, primeiro começando pelas mãos. As nossas mãos, a gente toca em muitos lugares, a gente pega em muitas coisas. Então, a gente pode pegar em um lugar que tem vírus e esse vírus ficar na nossa mão. E esse vírus, a gente já sabe, assistindo aos jornais, que eles só sobrevivem porque eles têm uma camada de gordura ao redor deles. E a gente sabe que quando aquela louça está bem engordurada, a gente coloca sabão e lava, aquela gordura sai toda. Então, para desmanchar essa capa de gordura do vírus e destruí-lo, a gente precisa lavar bem as mãos com sabão e depois enxaguar com água, certo? E lavar bem lavado, tá? Não é só fazer assim e pronto. Não. A gente tem que higienizar a parte interna das mãos, bem higienizada, a parte externa entre os dedos, certo? O polegar, lavar bem o polegar, a pontinha dos dedos, lavar bem, certo? Lavar bem. E os punhos também, e depois enxaguar. Só que pode acontecer em algum momento a gente não ter sabão e água. Então a gente vai fazer uso do álcool gel. Solução de álcool gel para higienizar nossas mãos, certo? Essa higienização, ela deve acontecer sempre que você tocar em alguma coisa que você não tocaria, alguma coisa que você tocou que alguém poderia ter tocado antes, certo? Então essa higienização, ela é extremamente importante, tá? Então higienização das mãos frequentemente. Outra recomendação: uso de máscara, obrigatório, tá? Então, em todo o estado do Maranhão é obrigatório o uso de máscara, sempre que você precisar sair. Isso não quer dizer que vocês estão liberados para sair quando quiserem por questão de máscara, tá? Isso é só em extrema necessidade, tá? A gente vai colocar a nossa máscara. Antes de colocá-la, higienizar bem as mãos, para então colocar a máscara no rosto. A nossa máscara deve cobrir nariz, queixo, boca, ficar legalzinha, nem folgada e nem apertada demais. A nossa máscara, a gente não vai poder ficar tocando o tempo todo, arrumando a máscara, mexendo com as mãos. Não. A gente não vai poder colocar a máscara no queixo para falar,
não vai poder ficar tirando e colocando para falar, tá? Então, colocou a máscara, só vai retirar quando você for fazer a higienização dela, que tem que ser a cada 2 ou 3 horas. Então, antes de retirar também, higienizar bem as mãos para poder tirar aqui com o elástico. Você não vai tocar na máscara, você vai tocar no elástico e já pôr para lavar se ela for lavável, certo? Colocar para lavar em solução de água, sabão e água sanitária. Se a sua máscara é descartável, existe também um ponto importante. Tirou a máscara, colocou num saquinho, amarrou bem o saco e jogou no lixo, tá? É o descarte correto da máscara, certo? Sei que vocês estão cumprindo corretamente todas as recomendações, certo? Então estamos confiantes. Depois de a gente falar das recomendações que todos nós devemos seguir, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de arte. Então, a nossa primeira aula do segundo bimestre, isso mesmo. O primeiro bimestre nós encerramos com êxito. Foi muito legal ver as tarefas de vocês, ver que vocês realmente estão levando a sério as nossas aulas, estão estudando, aprendendo, tirando dúvidas. Isso é muito legal mesmo. Isso me deixa muito feliz, muito contente. Nós estudamos, o nosso último conteúdo foi cubismo. Então, nós estudamos sobre Pablo Picasso e estudamos sobre Georges Braque. Esses dois pintores, eles criaram, na verdade, maneiras novas de produzir arte, que foi o que você aí na sua casa fez. Você construiu obras cubistas através de recorte, colagem e através de pintura. Além disso, você analisou junto comigo algumas obras cubistas, certo? Entendido isso? E nós paramos nas atividades, né? Vocês realizaram as atividades brilhantemente. Parabéns! Fiquei muito contente em ver a produção de vocês, de verdade mesmo. Nós fizemos essas obras cubistas através da pintura e de recorte e colagem, certo? E nós paramos na página 29. Na página 30, pede que vocês façam uma obra cubista e escrevam uma história sobre ela. Então, vocês vão realizar um desenho ou colagem cubista da maneira de vocês, como vocês queiram, escolham um tema e caprichem e contar uma história sobre essa obra que vocês vão construir, certo? Logo mais, na página 31, me acompanha aí com o livro de vocês, vocês têm uma obra que é esta aqui, que é a Banhista de Pablo Picasso, tá? Então, nessa obra, a gente consegue ver que pelo próprio nome, né, eu sempre oriento que vocês, antes mesmo de analisarem uma obra de arte, leiam a legenda, porque a legenda ela traz informações importantes e imprescindíveis para a nossa análise. Então, a obra é Banhistas, de 1918. Então, o que eu posso imaginar? Que elas estão tomando banho, isso mesmo. Então, elas estão vestidas com trajes de banho, a gente pode ver, né, a água do mar, a gente pode ver um farol ao fundo. Então, existem muitas instruções e movimentos nessa obra. A gente pode perceber isso também, certo? Então, vocês vão analisar essa obra e vão responder à atividade. Na atividade, são perguntas simples sobre esta obra, tá? Você não vai precisar fazer nenhuma pesquisa para responder, não, certo? Você vai apenas analisar essa obra, beleza? Na página 31. E na página 32, nós temos aí um novo conteúdo, né? Na verdade, ainda sobre cubismo, mas agora um pouquinho mais sobre o artista Georges Braque. Já que nós vimos um pouco sobre o Pablo Picasso, agora nós vamos conhecer um pouco o Georges Braque, certo? Então, Georges Braque, ele nasceu em Paris, né? Próximo a Paris, em 1882, certo? E de lá ele mudou para Le Havre, né? E lá ele teve os seus primeiros contatos com a pintura, porque o pai dele trabalhava como pintor. Então, desde pequeno, ele teve esse contato com a arte, certo? Com a arte plástica. E aí, só depois, né, um tempo depois, que ele se encontra verdadeiramente com a arte em Paris, né? Por quê? Porque ele fez amizade com outros pintores, inclusive com Pablo Picasso, e aí então eles começam a encabeçar esse movimento artístico que nós já estudamos, que é o cubismo, certo? Então, Braque, além de fazer, né, construções cubistas, ele fazia litografias
Ele também esculpia em pedras e bronze e fazia pinturas em alto relevo. Então, Georges Braque, ele faleceu em 1963, tá? E aí nós temos dois exemplos de obra de Georges Braque no livro de vocês. A primeira obra que aparece é A Lareira, de 1921 a 1922, né? Então, provavelmente um ano para construir a obra. E a gente consegue perceber que essa lareira, ela representa a natureza morta, certo? A gente pode ver o violão, né? A gente consegue ver que tem uma mesinha, a gente consegue ver o tecido na mesa, a gente consegue ver uma fruteira. Então, são vários elementos aqui nesta obra, tá? E a outra obra que tem dele é Madora, na verdade. Essa obra, vocês conseguem ver um violão também aqui, tá? Mas ela é uma obra cubista, já é aquele período do cubismo que usava mais os tons pastéis, certo? Então, é bem mais antigo, 1909, 1910. Então, o cubismo começa com tons pastéis e aí ele vai evoluindo para o uso de cores, como a gente consegue ver aqui já na obra A Lareira, certo? Isso é um pouquinho sobre Georges Braque. Espero que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre Georges Braque, né, a recapitulação do nosso conteúdo de cubismo e a análise de uma imagem. Então, a atividade que vai ficar para vocês aí é a análise das imagens, as banhistas, na verdade, né, de Pablo Picasso, da página anterior, tá? Vocês vão analisar a obra, responder a atividade e fazer uma construção cubista, certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, podem enviar um WhatsApp lá no nosso grupo de estudo, certo? E lembrando que a atividade também deverá ser enviada no grupo no dia especificado. Então, ontem, as professoras já colocaram lá no grupo de vocês o cronograma de envio de atividades, tá? Então, tem um dia específico para envio de atividade de arte, certo? Espero que tenha ficado claro. Um beijo para vocês e até mais!